Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, ao longo dos últimos dias, nós vemos uma série de notícias envolvendo o recebimento de verbas por parte do Alexandre de Moraes pelo Banco Master. E algumas chamam certa atenção, como, por exemplo, essa daqui. Master pagou 80 milhões a escritório de mulher de Alexandre de Moraes. Vale falar que todas as pesquisas envolvendo sobre custos, nenhuma chegava próximo a esse valor. Não, não existe advogado que preste esse serviço e ganhe esse valor de uma única empresa. Então, não foi por serviço de advogado que ela recebeu essas verbas. Foi por outra coisa. Provavelmente pro Alexandre de Moraes fazer alguma coisa em favor. Foi tráfico de influência, não foi serviço advocatício. E isso é tão interessante que o pessoal já trabalha com a possibilidade de o próprio Moraes ser um dos donos do Banco Master. Pois, falando sobre esse triplicou patrimônio imobiliário desde a posse do ministro como ministro do Supremo, do Alexandre de Moraes como ministro supremo. E uma coisa que chama a atenção é esse ganho acima da média, melhor dizendo, muito acima da média. E também temos a questão da delação do Banco Master. E sobre ela, nós temos o André Mendonça, que quer que o Vorcaro responda duas perguntas sobre Alexandre de Moraes. Primeira, o contrato de Viviane Barça de Moraes contemplava apenas os serviços advocatícios dela ou também do marido? Perceba que isso daqui é basicamente uma armadilha, porque o que acontece? Como já foi dito, teve Folha de São Paulo, vários jornais fizeram pesquisa nesse sentido, foi que aqueles valores ganhos por ela seria impossível de um advogado ganhar naquela mesma situação. Todas, todos os escritórios de advocacia que faz esse mesmo tipo de serviço para bancos ganham muito menos do que isso. Advogado não ganha tão bem assim quanto ela firma. O Vocário vai ter que falar por que ela ganha tão a mais do que uma pessoa normalmente ganharia. Mas, se ela falar que também tinha coisa do marido, teria que explicar por que o marido ganha naquela situação. Pode ser tráfico de influência, pode ser também ele ali julgar as causas em favor do Banco Master, pode ser. Ou até mesmo uma que trabalham em cima do Moraes ser um dos donos do Banco Master. E a segunda, aqui, o que Xandão e Vorcaro conversaram no dia 17 de novembro, na véspera da prisão do agora ex-banqueiro e da liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Essa daqui é interessante porque envolvendo também a Viviane e o Alexandre. Pois, o que foi que eles conversaram? Qual foi o assunto? Perceba que isso daqui também é uma certa armadilha, pois, se for falar referente a serviço advocatício, a pergunta é, peraí, então por que não ligou para sua advogada, para Viviane? Ela não ganha tão a mais assim? E, se não for, vai ser basicamente a questão de qual o envolvimento do Moraes com o Banco Master. Então, basicamente, não tem como se desvincular. Independente da resposta, não teria como desvincular a imagem do Moraes junto ao Banco Master. E nesse ponto, é interessante nós observarmos isso daqui. Alexandre de Moraes libera para a pauta do STF a ação que questiona os limites da delação. O que acontece? O Alexandre de Moraes liberou para a pauta de julgamento na segunda-feira, dia 6, ação ajuizada pelo PT em 2021, que questiona os limites da delação premiada. Cabe ao presidente da Corte, Edson Fachin, escolher um dia para o tema ser debatido em plenário. Isso daqui
É uma maneira do Moraes atacar a delação premiada que ele pode aparecer. Que, como já foi dito, é basicamente impossível não ligar o Alexandre de Moraes ao Banco Master. Então, o que está acontecendo? Tem essa ação, uma. Aqui. Tem essa ação, um ADI, que contesta os trechos da lei das organizações criminosas que propôs justamente a delação premiada. E o que seria essa delação premiada? Basicamente, foi uma alternativa da justiça de se baratear os custos. Pois uma pessoa demoraria, às vezes, 20, 30 anos para ser julgada. Nós sabemos que, como ela herda a justiça, os julgamentos no Brasil. Então, ao invés de fazer isso, de ficar um grande tempo, a pessoa delataria, entregaria os crimes que cometeu, em troca de uma punição menor, e se colocaria também menos tempo economizando para a justiça. Vale falar que toda delação tem que ter provas. Então ele vai ter que entregar as provas disso. E aí uma coisa que criticam não, que estão atacando, falando que não pode delatar. O que acontece é que o líder do esquema, no caso que pode ser o Forcaro ou não, porque já trabalho, por exemplo, na possibilidade de não ser o Forcaro o grande líder, ter alguém por trás dele. O líder não tem algumas prerrogativas de defesa, mas ele pode delatar todo mundo que estava abaixo dele, ok? Então, e, e o que é que fala basicamente isso? Qual é os direitos fundamentais que ele abre mão ao fechar esse acordo? É o direito de ficar ao silêncio e a garantia de não produzir provas contra si mesmo. Então, esse pessoal do PT contesta isso, falando que, ó, tá abrindo mão e tudo mais. E a lei das organizações criminosas, que instituiu a delação premiada, está sendo anticonstitucional. Aí o STF vai decidir se o Ministério Público e a polícia podem combinar qualquer coisa com o investigado, ou se existem limites claros. E o ministro, nesse caso, vai ter que analisar se é legal o delator renunciar ao direito e de decorrer das decisões, que, como eu disse, é para deixar o sistema mais célere e economizar tempo e dinheiro. Aí, punições necessárias, como ficar 8 anos sem poder ocupar cargo público, são constitucionais na forma dessa lei. E por que isso está importando tanto agora? Essa ação estava parada há um bom tempo. Estava desde 2021. Não, é 2021 mesmo, tá certo. Mas Moraes decidiu pautar ela agora. Isso é muito relevante porque a delação premiada foi a espinha dorsal de operações como a Lava Jato e, mais recentemente, o Mauro Cid, que, graças ao depoimento dele, o Bolsonaro foi preso. Perceba uma coisa: isso gera um grande problema, pois, se nesse momento o Alexandre de Moraes questionar tanto, colocar tantos limites, vai de fato acabar com a Lava Jato, ele vai acabar com a Lava Jato e pode até mesmo libertar o Bolsonaro nisso. E, basicamente, não tem como o Alexandre de Moraes colocar ali de uma forma que ele seja beneficiado, porque ele vai fazer aquilo para se beneficiar e não fique tão na cara, ok? O STF tem decidido sobre isso, que os limites atuais são vagos demais, os novos acordos de delação que o pessoal pede terão que ser muito mais rígidos e seguir as regras mais estreitas. Os acordos antigos, que avançaram sobre direitos constitucionais, podem virar alvo de questionamento jurídico e pedido de anulação, que é aquilo. Qual é o grande problema do Moraes em questionar tudo isso e colocar esses limites? É porque, basicamente, pode acabar com a Lava Jato, inclusive libertar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro foi preso graças a uma delação premiada. E vale falar que a delação tem que ter provas. E, e um dos pontos da defesa do Bolsonaro é justamente em cima disso, pois tinha provas citadas pelo Mauro Cid que não estavam presentes no processo. Nós temos um Jeffrey Chikine falando disso de uma maneira muito boa. Então, isso chama atenção. Por quê?
Como o Alexandre de Moraes vai pautar essas mudanças? Porque ele vai conseguir se defender. Ele vai conseguir retirar o próprio nome. Talvez ele mude para que, ó, se for membro do Supremo não pode ser delatado. Vai ficar na cara que ele fez essa mudança para se proteger. E fica bem na cara que é basicamente estamos vivendo uma boa e velha cleptocracia. Por quê? O Moraes roubou tanto aí com essa ligação dele ao Banco Master, ajudou o Lula e tudo mais, e ele próprio está fazendo isso para se livrar. Então, já estamos vivendo na cleptocracia. Obrigado, curta, compartilhem, comentem, que ajuda muito. Obrigado.